no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Eu vou ler para você o 1, o 5 e o 7. É esses que nós vamos fixar. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Sabemos que Deus é Deus de propósito. Sabemos que Deus é Deus de planos, Deus de desígnio. Sabemos que nada acontece por acidente, o Senhor está no controle. E até os problemas podem nos ensinar, né? Às vezes caímos numa situação porque falhamos, porque erramos. Mas até os nossos problemas, quando temos a direção da palavra, eles servem para nos ensinar. Um mecanismo de ensino, de reparo, para a gente corrigir pensamento, sentimento e comportamento. Então, até os nossos problemas nos são favoráveis, porque eles nos ensinam, nos dão experiência, nos amadurecem, servem de exemplo, né? Então, Deus é Deus de propósito. E ainda em Eclesiastes 3, no verso 5 diz: há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter. Nós estamos vivendo nesses dias. Esse é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Tempo de se conter do abraço. Às vezes é até automático. Encontramos com alguém na rua, encontramos com alguém num lugar, e o mineiro, por exemplo, ele é muito hospitaleiro, ele é aconchegante, comunicativo. A gente já vai logo pro abraço e pro beijinho e se lembra, opa, nós estamos no tempo de se conter do abraço. É um tempo, vai passar. Em nome de Jesus, depois poderemos nos abraçar até. Mas no verso 7, fala que há tempo de calar e tempo de falar. Essa pega. Porque tem momentos que deveríamos calar e falamos, como dizia minha mãe, fala igual pobre na chuva. Fala, quando na verdade deveria calar. E isso me chama muito a atenção, porque eu quero compartilhar com você exatamente uma mulher que se conteve de abraçar e que se calou, que se guardou, que se escondeu. Eu não conseguia entender muito bem o contexto de porquê, né? Eu achava que ela queria fugir de palavras contrárias também, que ela queria, né, não chamar a atenção para si, mas tá lá no livro de Lucas, capítulo 1, no tempo de Herodes, rei da Judeia. Ele se intitulava Rei dos Judeus, né? Sacerdote Zacarias, que era daquele tempo, um sacerdote já velho, com sua esposa Isabel. A palavra do Senhor diz que aos olhos de Deus era um casal justo e que obedecia de modo irrepreensível todos os mandamentos do Senhor e preceitos do Senhor. Um casal de sacerdotes, um casal de idade avançada e um casal que Deus considerava justo, porque obedeciam de modo irrepreensível. Não é alguns mandamentos, é todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas espera, o casal é justo, o casal anda na lei, na palavra do Senhor, o casal serve o Senhor, o casal obedece os mandamentos e os preceitos do Senhor, mas tinha um sonho que envelheceram sem realizar, que era de ser pais. Nós entendemos aqui, amados, que o fato de você servir ao Senhor não quer dizer que você vai passar por dificuldades, por lutas. Não quer dizer que você vai esperar muitos anos por um milagre. A verdade é que, apesar de não ter o sonho de ser mãe realizado,
Zacarias e Isabel eram fiéis. Hoje, vivemos numa geração que é condicional. Se Deus me abençoar, se Deus me prosperar, se Deus fizer, se Deus realizar, aí eu vou servir o Senhor com amor, com paixão. Nós entendemos aqui que é um casal que tinha um aval de Deus, a aprovação de Deus. Que é um casal que servia ao Senhor. Um sacerdote já de idade cultuando e servindo ao Senhor. Mas ele tinha um sonho, ter filhos, eles não tiveram filhos. E a palavra do Senhor diz que um dia o anjo aparece para Zacarias primeiro e fala para ele, olha isso, sua oração foi ouvida. Sua mulher dará à luz a um menino e ele será chamado João, o João Batista, que preparou o caminho para Jesus. Mesmo em idade avançada, Deus é Deus de milagre. Deus é o Senhor do tempo. Deus é que faz acontecer. Deus prepara tudo. Deus, ele tem nas mãos o domínio e o controle. Deus nunca chega atrasado. A gravidez de Isabel era para o tempo oportuno, e esse era o tempo. E aí, nós entendemos aqui que o anjo fala que João Batista será motivo de alegria, João Batista será motivo de prazer. O anjo fala para Zacarias, olha, muitos vão se alegrar por causa do nascimento dele, pois ele será grande aos olhos do Senhor, será cheio do Espírito Santo e muitos retornarão a Israel por causa dele. Sabe o que eu entendo disso? Olha, Zacarias, demorou. Você orou tanto tempo, você esperou tanto tempo, mas sempre foi fiel. Sempre andando na lei do Senhor, obedecendo os preceitos do Senhor. E agora, Zacarias, tua oração foi ouvida. A tua bênção chegou. Mas ela chegou de uma forma surpreendente. Não é só um filho que você vai ter. Não é só a vergonha de Isabel que será coberta com honra da gravidez. Porque naquele tempo, uma mulher que não tinha filhos, uma mulher estéril, era desonra. Ela era desonrada e envergonhada na sociedade. Então o anjo está falando para ele aqui o seguinte, esse filho chegou no momento exato, porque ele vai vir como resposta para Israel. Ele vai vir para trazer de volta os que estão afastados. Esse filho vem com uma missão exclusiva, uma missão especial. Bem, primeira coisa que eu aprendo hoje, Jesus nunca chega atrasado. Deus nunca age atrasado ou fora do tempo. Você que muitas vezes pensa ou fala, do que adianta orar? Do que adianta servir o Senhor? Do que adianta ir à igreja? Do que adianta? Ontem eu ouvi um comentário, eu li um comentário na rede social que eu falei, gente, santa ignorância, né? A pessoa estava falando contra o dízimo, tentando atacar pastores e líderes contra o dízimo. E aí, e a vida toda amarrada, mas aí ela fala assim, como é que é? A pessoa diz o seguinte, que conhece alguém que é dizimista fiel e que vive doente. Que ignorância! Que é isso? Quem disse que nós não podemos adoecer? Quem disse que nós não passaremos por tribulações, problemas e dificuldades? Quando eu vejo alguém justificando para não fazer, ela só mostra que ela está apegada a mamon. Mas isso não vem ao caso. O que eu estou te dizendo é que mesmo os justos e irrepreensíveis não estão imunes a problemas, a dificuldade. Zacarias e Isabel eram fiéis, eram justos, irrepreensíveis, já estavam envelhecendo sem ser mãe. E agora o anjo aparece e fala, chegou a hora. Sua oração foi ouvida. Sua mulher vai dar à luz a um menino, ele vai se chamar João.
E ele vai ser resposta, ele vai ser prazer para vocês, alegria para vocês. Bem, vamos passar para frente? Lá no verso 24, a gente encontra Isabel, dizendo que Isabel engravidou e ficou 5 meses sem sair de casa. Espera, calma, vamos lá. Ora a vida toda por um milagre. Espera o milagre. O milagre acontece. Ao invés de Isabel sair para a rua, anunciar, mostrar sua barrigona crescendo 5 meses, já está grande. Ao invés dela anunciar, dela testemunhar, a Bíblia diz que ela ficou 5 meses sem sair de casa. Se é comigo, eu ia sair gritando. Se é comigo, eu ia sair contando para todo mundo. Eu ia fazer uma festa, eu ia anunciar. Mas Isabel escolheu se guardar. Isabel escolheu se recolher do abraço, se recolher da comemoração, se recolher da festa. Isabel escolheu ficar na dela, num canto, sem festa, sem festividade, sem socializar, sem caminhar no meio da sociedade. Por que isso? Porque ela sabia que aquele era o momento dela se resguardar. Gente, se nós entendêssemos o mundo espiritual, se nós pudéssemos compreender quantos livramentos o Senhor nos dá por dia, se pudéssemos contemplar quantos escapes o Senhor já nos deu, quantas vezes os anjos do Senhor tiveram que entrar na nossa frente para nos livrar de um dardo inflamado, de uma seta venenosa. Se nós soubéssemos o que se passa no mundo espiritual, seríamos mais gratos, mais sensatos, mais sábios. O discernimento vem com o tempo a sós com Deus. Por que Deus não me falou? Por que Deus não me mostrou? Não. Por que você não ouviu Deus? Por que você foge? Por que fica adiando? Por que dá prioridade para tudo menos para Deus? Por que gasta horas no lazer, no telefone, na rede social, assistindo um filme, uma TV, e 10 minutos com Deus já não dá conta mais? Porque a carne se inclina para as coisas da carne. A alma se inclina para as coisas da alma. Só vai se inclinar para as coisas do espírito quando ela aprender que ela tem uma rotina, que ela tem um comando, que é você, que não é as suas emoções que te dominam, não é as suas emoções que te controlam, é você que dá a rota através do Espírito. Isabel e Zacarias eram pessoas justas, irrepreensíveis. Por que essa atitude? Por que esse conter do abraço, da comemoração? Por que recuar, né? Por que retroceder um pouco? Tem momentos, e eu creio que muitos de nós estamos vivendo esse momento, um momento, por exemplo, da igreja, né? Ela não é um momento para a igreja sair gritando e desafiando todo mundo, não é isso? A Elais disse, é comigo, acho que nem em casa ficaria. Tenho o mesmo problema que ela, fui desenganada pelos médicos, meu Deus. Elais, deixa eu te contar uma coisa. Dá uma pausa aí, se eu esquecer, vocês me lembram. Eu tenho 3 filhos biológicos. A única que foi parto normal foi a Cristiane. A Poliana eu tive eclâmpsia, fiquei dias num quarto escuro, fechado, e na hora do parto o médico disse que só poderia salvar a mãe ou a filha. A Poli não foi nem para incubadora. Antes de engravidar da Poli, eu tinha 5 miomas, Elais. 5. E o médico disse, pelo ultrassom, que um era do tamanho de um limão. Eu fui para internar para tirar o útero.
quando o médico olhou para nós e disse que eu era muito nova e que ele faria um outro ultrassom só para desencargo de consciência. Eu já tinha ultrassom constando de poucos dias atrás a questão dos miomas. Eu estava indo internar para tirar o útero. E quando ele fez o ultrassom, ele disse: mãe, tem algo errado aí. Não existem miomas, você está grávida. E veio a poli. E na gravidez da poli eu tive eclâmpsia. Fomos desenganadas e a poli hoje é um milagre de Deus na minha vida. O Samuel, Elais, eu não poderia mais ter filhos. Eu clamei ao Senhor e disse: Senhor, tínhamos 2 meninas, Senhor, queremos um filho. Samuel, pedido a Deus. Samuel veio com 1 mês de nascimento. Aliás, com o 6º mês ele já começou querendo nascer. Sempre foi agitado. E eu tomando remédios para segurar. Samuel nasceu enforcado no cordão umbilical. Nasceu arranhado com varizes no rosto. Eu ouvia, foi anestesia peridural, eu ouvia a enfermeira falando, o médico, quando viu que ele estava enrolado no cordão, saiu desesperado e me abandonou ali. A médica buscou um outro médico e disse para ele: o doutor fulano de tal está bêbado, ele não vai conseguir terminar isso aqui. Samuel é um milagre. Com 1 mês ele teve sepsemia, doença do Tancredo, que matou o Tancredo. E um dia eu vou contar com detalhes isso. Samuel foi curado. É um milagre de Deus na minha vida. Então, Elais, Deus é Deus que faz. Deus é Deus que surpreende. Deus é Deus que faz acontecer o inesperado. O nosso papel é só conseguir caminhar na presença dele, como Zacarias e Isabel, justos e irrepreensíveis, andando na presença do Senhor, cumprindo a vontade e propósito de Deus. O restante, aliás, é com ele. Só precisamos crer. Mas vamos voltar a Isabel? O motivo de Isabel se resguardar? Vamos lá? A época da gravidez era péssima. E esperou tanto tempo por esse milagre. Já velha, a idade chega e sabe o que acontece? Ela não pode sair de casa. Ela era proibida? Não. Discernimento, sensibilidade do espírito. Hoje no meu devocional eu entendi por que Isabel ficou 5 meses se guardando no silêncio, na calada, vibrando, apaixonada, intensamente realizada e feliz, mas sem compartilhar. Sabe por quê? Quem estava no trono era Herodes. E sabe como que Herodes se intitulava? Rei dos Judeus. Sabe como que Herodes conseguiu chegar no trono? Através de derramamento de sangue e de apoio político de Roma. Herodes, se intitulando rei dos judeus, com medo de perder o seu lugar, se vendo debaixo de uma ameaça política, veja bem, corrupção, crise política, isso já acontecia naquele tempo. O que ele faz? Segundo Macróbio, no século V, um escritor, ele fala que quando César Augusto ouviu que Herodes, o rei dos judeus, ordenou que matassem as crianças com menos de 2 anos, ele incluiu o filho dele, que tinha menos de 2 anos. Isabel viveu num tempo político de corrupção, de sangue derramado, de disputa, de ambição, de arrogância, de crueldade. Então ela sabia que não era hora de festa, que não era hora de anunciar, que não era hora de fazer, levantar palco. Era hora de se manter quieta, em silêncio. Presta bastante atenção no que eu vou te falar. Eram figuras públicas,
Ele era sacerdote, já idoso. A gravidez de Isabel ia se espalhar, ia ser notícia. Eles iam acabar caindo na boca do povo. Porque todo mundo ia querer ver, todo mundo ia querer pegar. Já viu barriga de grávida? Todo mundo quer tocar? Todo mundo quer ouvir o testemunho? O que Isabel fez? O quê? O tempo agora é de silêncio. O que Isabel fez? Se resguardou. Herodes, querido, ele era dissimulado e manipulador. Ele fazia dieta, religioso, não comia carne de porco, mas derramava sangue inocente para se manter no poder. Se Isabel não tivesse discernimento, se Isabel não conhecesse a voz de Deus, se Isabel não fosse uma mulher que tivesse tempo a sós com Deus, se ela não andasse debaixo dos preceitos do Senhor, ela poderia colocar tudo a perder. Ela estava resguardando a profecia, a promessa. O que eu trago para nós hoje? O que eu aprendo com essa reflexão de hoje? Que a gente precisa ter discernimento hoje mais do que nunca. Nós estamos vendo aí o país passando por um momento difícil. Nós estamos vendo aí que já não há mais aquela liberdade que nós tínhamos. Temos que vigiar cada palavra. Temos que tomar cuidado. Não é tempo de tomar a linha de frente para poder, eu tô aqui. Deixa eu enfrentar Herodes, deixa eu enfrentar tudo isso. Existe o tempo de enfrentar e o tempo de recuar. Quando Pedro foi preso por pregar o evangelho, e os anjos do Senhor foram lá, o anjo do Senhor abriu o caminho para ele passar, que julgou ele na rua, né? A primeira coisa que ele fez foi correr para a casa onde o povo de Deus orava. Mas teve momentos que o povo, os cristãos, fugiam da perseguição. Então a gente precisa estar alinhado com Deus para saber qual é o momento de recuar e qual é o momento de avançar. A igreja está vivendo um momento que ela precisa ter muita sabedoria, muito discernimento. Está alinhado com o Senhor e o Espírito Santo dizer, agora recua, agora avança. Nós precisamos tomar esse cuidado. Talvez hoje você esteja vivendo um momento que é difícil. Você está dentro de casa, você está retraído, você está acuado, mas que essa experiência de Isabel e Zacarias nos sirva de lição. Ela esperou tantos anos a promessa se cumprir. Eles oraram tanto por esse milagre. E agora que o milagre chegou, a direção é, fica quieta, fica em silêncio. Vai chegar o momento oportuno. Se ela faz um passo errado, dá um passo errado, poderia comprometer a vida do profeta, do João Batista, que ia chegar e preparar o caminho para o Senhor Jesus. Consegue entender o que eu estou te falando? Consegue entender que uma pessoa inquieta, aflita, agitada, age no impulso e pode colocar tudo a perder? Você consegue compreender que mais do que nunca precisamos meditar na palavra, porque ela traz resposta, ela traz luz, ela traz revelação e entendimento? Entende que há um equilíbrio, há um momento de fazer festa, um momento de comemorar, mas há um momento de recuar e fazer silêncio e buscar a sabedoria do Senhor. Então nós entendemos aqui, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de abraçar, tempo de conter-se do abraço, tempo de calar e tempo de falar. Que possamos discernir esse tempo, que possamos compreender esse tempo. Eu não estou falando que temos que fechar os nossos olhos e calar a nossa boca, não. Nunca foi tão necessário
se preparar com a palavra de Deus, porque o mundo está um caos. As pessoas estão desesperadas. O índice de doenças cardiovasculares aumentou. O índice de AVC aumentou, infarto aumentou. Depressão nem se fala. Suicídio não pode ser contabilizado na estatística a quantidade. O mundo está em pranto, o mundo está... A situação, né, é de calamidade. A igreja é a resposta para esse mundo. O Deus que o mundo tanto rejeita, o Deus que o mundo despreza, o Deus que eles deixam só para a hora da dor e da dificuldade, o Deus que eles desconhecem, será manifesto através da minha vida e da tua vida. Mas muitas vezes nós não entendemos o momento, o tempo de Deus. Esse tempo para nos preparar, para nos alimentar. Eu quero até compartilhar com você uma coisa muito engraçada. Ontem nós tínhamos a live lá no Instagram, marcamos com a Ana. E a Ana não conseguiu conectar. E eu não tinha preparado uma palavra passada, eu passo a tarde estudando. Mas eu acreditei que eu e Ana estaríamos ali tranquilas, compartilhando. E de repente, eu estou na live e a Ana não consegue entrar. E aí eu dou uma olhada nas minhas reflexões pessoais, é o que eu falo para você. Estuda, medita e pontua. Quando eu vi que a Ana não chegava, eu falei, Espírito Santo, agora é eu e o Senhor. E comecei a ministrar, e comecei a falar sobre a minha preocupação com as crianças nessa fase. Deus é tão maravilhoso que você nunca vai ser pego de surpresa se você estiver meditando na palavra do Senhor. Quando surgir a oportunidade, a ocasião oportuna, a Bíblia diz que o Espírito nos lembrará de todas as coisas. Agora, as pessoas estão em crise, em dificuldade. E aí o Espírito Santo quer te lembrar a palavra que você ouviu, que você pontuou, mas você ouviu aqui e saiu aqui. Não deu valor. Como que ele vai te usar? Então nós temos que ter conteúdo, nós temos que ter base, nós temos que estar preparados, temos que memorizar a palavra de Deus, para quando vier aquela pessoa que ele vai colocar no nosso caminho, para conhecê-lo, para que se manifeste aquela pessoa, nós estaremos preparados. Consegue entender? Então hoje, o que nós aprendemos? Aprendemos que Rosângela Cordeiro, a paz, querida. Deus te abençoa. Fala de onde, Rosângela? Então o que nós aprendemos hoje? O milagre vem. Porque o Senhor nunca chega atrasado. Indiferente do tamanho do milagre, indiferente do tempo e da idade, Deus faz acontecer. Segunda coisa que nós aprendemos com Isabel, o tempo de abraçar e o tempo de se conter do abraço, né? Tempo de falar e tempo de calar. Eu preciso ter esse entendimento e esse discernimento para não colocar tudo a perder. E a terceira coisa que nós aprendemos, né? Servir ao Senhor. Tentar ser uma pessoa melhor a cada dia, né? Amém, amém, Rita. Foi só o Espírito Santo. Dependência dele. Mas a Ana vai voltar. A gente vai fazer essa live porque eu preciso. Como mãe, como pastora, eu preciso dessa live com a Ana. Deus vai providenciar. Todos nós precisamos. Então, queridos, aprendemos o quê? Que precisamos permanecer fiéis. Buscar ser uma pessoa melhor a cada dia. Como que eu vou ser uma pessoa melhor a cada dia? Conhecendo os princípios do Senhor. Se eu sou filho de Deus, eu preciso ter as qualidades do meu pai. Se eu sou filho de Deus, eu preciso ter o meu pai como modelo e referência. Eu preciso receber o legado do meu pai. E se eu conseguir ser uma pessoa melhor a cada dia, vai ser meditando na palavra que o meu pai deixou para mim ensinar. Amém? Vamos lá? Vamos estar orando
Deixa eu ver se eu acho aquela música que eu gosto tanto. Ah, tá, lembrei. Vou para você, 1 minuto para você. Você é uma pessoa precipitada? Você é uma pessoa que age fora do tempo? Você é uma pessoa que às vezes a bênção ainda nem aconteceu, você já sai gritando, você age sem pensar, você não tem bom senso? Você tem tido tempo a sós com Deus? Você tem meditado na palavra do Senhor? Quando Deus olha para mim e para você, Ele pode falar o que falou a respeito de Zacarias e Isabel? Eu vou dar um filho para esse casal, porque esse casal é irrepreensível, é justo e anda como plataforma deles os meus princípios e os meus decretos. O que Deus pensa a teu respeito? O que Deus fala quando olha para você? Quando você vai para o seu tempo a sós com Deus e clama pelo teu milagre, que já se passaram 10, 15, 20 anos e não acontece. Por que ainda não aconteceu? Será que existe algo para ser alinhado com a palavra? Será que existe alguma situação que é preciso ser acertada diante do Senhor para que o céu se abra? É isso aí que a gente tem que ver. Amém? 1 minuto. 1 minuto para você pensar sobre isso e nós orarmos. Amém, Filomena? Amém. A gente aprende, né? É só esperar. É só esperar acontecer. É ser fiel e esperar, gente. É só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do teu caminhar. É continuar olhando nos olhos do Senhor. enxergando a verdade que Nada e ninguém pode impedir. Só esperar, só esperar. Esperar firme. É só continuar. Amém, Betânia. Glória a Deus. Embace. Calma, não seja precipitado. Tira forçado, caminhar contínuo. Olhando nos olhos dele, sem desviar a atenção. Enxergando a verdade Que nada e ninguém pode impedir. Teu melhor plano é Jesus, amado. Jesus, plano melhor. Ele nunca chega atrasado. Nunca chega atrasado. Tua hora é perfeita. Tua maneira mais linda. Que seja feita a vontade dele. E se não for da vontade de Deus, não é da minha. Senhor, se não for da tua vontade, também não é da minha. E se eu tiver que esperar, Isabel esperou 5 meses, ali quieta no canto. Eu não sei quanto tempo eu vou ter que esperar, Senhor. Mas o tempo que eu tiver que esperar será na tua presença, caminhando na tua palavra, ouvindo a tua voz. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco a vida dos nossos seguidores, dos nossos amigos e irmãos na tua presença. Pai, vimos hoje que Zacarias e Isabel envelheceram sonhando com um filho. Sabemos que era desejo do coração deles, sabemos que oraram a respeito, porque quando o anjo se apresenta
para Zacarias, ele diz: Deus ouviu tua oração. Então Deus sabia que era o desejo de Zacarias ser pai e de Isabel ser mãe. E agora, já velhos, Deus vem e arranca a esterilidade, ministra a cura sobre o útero de Isabel, dá a ela o privilégio da maternidade, dá para Zacarias o privilégio da paternidade, meu pai. No momento em que deveriam contar para os amigos, celebrar, festejar, fazer festa, sair correndo para a sinagoga, testemunhar e contar, a filha do Senhor preferiu guardar silêncio e ficar quieta dentro de casa por 5 meses. Quantos de nós não aguentamos ficar em silêncio, não aguentamos esperar, não sabemos calar e acabamos colocando tudo a perder? Quantas vezes nos falta, Senhor, bom senso, intimidade, discernimento, sensibilidade e revelação? Senhor, hoje nós entendemos isso. Hoje, alimentando o nosso espírito, entendemos que o milagre vem. O milagre vai acontecer. E se não for o que pedimos ao Senhor, que seja do seu jeito e que seja no seu tempo. E que ao invés de esfriar, de desanimar, ao invés de lamentar e de reclamar, que possamos permanecer firmes, alicerçados na palavra, alinhados com o Senhor, mantendo nosso tempo a sós com Deus. Que possamos entender que não devemos mercandear, negociar bênção com Deus. É nos entregar, nos lançar nas mãos dele e esperar tudo acontecer do jeito dele e no tempo dele. Em nome do Senhor Jesus, Pai, fortalece cada vida. Que esta palavra seja gravada, que esta palavra seja lançada num coração fértil, que ela possa crescer, que ela possa florescer e frutificar e trazer resultados para a nossa vida. Que Deus te abençoe, querido. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bem, vamos lá? Eu tenho uma boa notícia, né? Estamos agora em andamento de como entregar, mas já temos os 60 livros para mandar, sabia? Já temos os livros para enviar. Agora, precisamos descobrir agora o jeito. Estou esperando os nossos contatos para auxiliar, mas 60 detentos estarão recebendo os nossos livros. Pastora, e se não der para entregar os 60 numa penitenciária? A gente entrega para quem está hospitalizado. A gente separa uma equipe e pega lá uns 20 e leva para quem está internado. Eu procuro saber, tenho conhecidas enfermeiras e procuro saber no hospital quem não recebe visita, quem está sozinho, quem precisa. Mas a palavra de Deus vai chegar aonde nós não podemos chegar. Vai alcançar aqueles que nós não podemos alcançar. E eu quero agradecer àqueles que colaboraram. Quero agradecer àqueles que vão fazer parte dessa obra. E a minha oração na madrugada é: Senhor, galardoa, recompensa cada vida tocada e quebrantada, que venha como galardão para aqueles que ajudaram. É uma obra que o Senhor colocou no nosso coração. Vamos fazer dessa vez, não sei se vai continuar acontecendo, mas quero agradecer os que ajudaram. Aqueles que ainda quiserem ajudar, é só me chamar no PV ou pegar o nosso WhatsApp, 339-9104-9478. Antes de terminar, temos um grupo de intercessão. Não é um grupo para você entrar e pedir oração. É um grupo para você entrar para orar, para cobrir, para estar na brecha, para auxiliar, para poder estar um dando suporte para o outro. O pedido de oração você coloca aqui, procura a Rejane, procura a Kátia, procura a Ana.